Olá, meus amores, vamos lá para a correção da nossa atividade de matemática. O conteúdo era probabilidade e estatística, só que trabalhando a média, ok? Vamos lá para a página 218, primeira questão. Os gráficos de barras podem ser apresentados na horizontal ou na vertical, e suas barras podem se relacionar. Leia o gráfico a seguir e dê um nome para ele, se baseando nas informações que ele está dando. Então, essa é uma resposta pessoal. De acordo com o que está sendo informado nesse gráfico, qual nome você daria a ele? Nós estamos vendo aí que tem o nome de alguns meninos. E aqui, ó, me fala que é o quê? Primeiro salto e segundo salto. E aqui a metragem. Então, esse gráfico está relacionado a saltos, né? A tamanhos, né? Medidas de saltos que foram dados por essas pessoas, certo? Por esses rapazes. Então, você ia dar o nome a esse gráfico. Agora, responda. O que indicam as cores azul e verde no gráfico em destaque? A gente vê o quê? Que indicam a distância dos saltos de cada competidor. Porque o azul está me relacionando ao primeiro salto que foi dado em metro, olha o Mzinho, e o verde está me relacionando ao segundo salto que foi dado também em metro. B. Quais foram os competidores que tiveram melhor classificação com o primeiro salto? Se ele está me dizendo que é o primeiro salto, então eu vou olhar somente para a cor azul. Quem foi que ficou na frente no azul? O Henrique e depois do Henrique, o Jorge. Então foram os dois competidores que ficaram na frente no primeiro salto. C. Fazendo um arredondamento, qual a média aproximada de altura do segundo salto? Então, agora nós vamos olhar somente para o verde, que é o segundo salto. Por que ele diz um arredondamento, tia? Porque não está bem certinho na linha. Por exemplo, o Jorge, ó, você vê que passa um pouquinho do 2, mas nós vamos considerar que o número aqui seria 2, ok? Porque a gente vai arredondar para menos, porque ele está mais próximo do 2 do que lá do 3. O Matheus quase chega no 3, então vamos arredondar. Já temos 2 mais 3, que dá 5. O Henrique quase chega no 2, então 2 mais 3 mais 2, 7. E o Juliano quase chega no 3, então deu um total de quanto? Que está aqui a resposta: 10. Como é uma média, eu tenho que contar quantos números eu tinha para poder fazer a divisão. Eu tinha 1, 2, 3, 4. Então, 10 dividido por 4 vai dar 2,5, certo? A gente fez um arredondamento para poder a média ficar o quê? Aproximada, ok? Então, qual a média aproximada de altura do segundo salto? 2,5 metros, ok? Você dividir 10, que era o total de cada, somando os saltos, dividido por 4. Página 219. Os gráficos de setores oferecem uma maior visibilidade da representação dos dados, comparados ao total. Observe a quantidade de crianças e suas preferências de lazer. Nós temos aí praia, cinema, teatro e outros. Vamos agora para as perguntas. Quantas crianças preferem outras opções? Você ia lá para o que estava relacionado a outros, que é a corzinha lilás, e no caso são 3 crianças. B. Qual é o setor do gráfico que mostra a segunda maior preferência? Quem é que está em segundo lugar? Nós vimos aqui que o 9, né, que é a parte verde, está em primeiro lugar. E o segundo lugar é a parte azul, que é o que? A praia. O setor azul é a segunda maior preferência, que é a praia. C. Quantas crianças foram consultadas para a formação desse gráfico? O que é que você ia fazer? Você ia somar. 9 mais 3, 12. 12 com 5, 17. 17 com 6, 23 crianças.
D. Qual é a opção de lazer preferida das crianças consultadas? Quem ficou em primeiro lugar? Foi a opção do teatro. Opção verde, opção teatro. Letra E. Qual a média da preferência dos esportes do gráfico por pessoa? Qual é a média? O que é que você ia fazer? Você ia somar, que nós já sabemos que é quanto? 23. Nós temos quantos tipos de lazer? 1, 2, 3, 4. Então, eu ia dividir o 23 por 4, que vai dar 5,75. Então, a média de preferência dos esportes citados no gráfico é de 5,75 pessoas, ok? Vamos lá para a página 220. Dentre outras finalidades, os gráficos lineares oferecem uma visão simplificada de aumento ou queda de algum dado, como também oferece uma melhor forma de projeção desses dados. Observe, nós temos aí os alunos aprovados no 5º ano. Aí temos 3 escolas, escola 1, 2 e 3. Nós temos aqui os anos, certo? 2014, 2015, 2016, 2017. E nós temos aqui o número de alunos, ok? Então, em 2014, a escola 1 é a cozinha, deixa eu ver aqui no livro que fica melhor. A escola 1 é tipo um verdezinho, certo? A escola 2, esse laranja. E a escola 3, tipo um azul, ok? É o contrário, né, gente? Vamos lá para a primeira pergunta. Observando o gráfico, que escola obteve o melhor resultado? Qual foi a escola que sempre esteve melhor, na frente? Foi a escola o quê, ó? Que está aqui com o vermelho. Então, é a escola de número 2. D. Qual é a projeção das escolas 1 e 3 para 2017? Vamos lá, ó. Ano 2017, escola 1 e escola 3, ó. Elas estão iguais, ó. 20 alunos, ok? Foram aprovados, né? A projeção dele que sejam aprovados 20 alunos. C. Utilizando uma calculadora, você poderia utilizar a calculadora. Calcule a média de aprovação nos 3 anos em que os dados foram levantados. Primeira coisa que você ia fazer. Escola 1. Vamos ver quais são os dados da escola 1. Nós temos 20, certo? Depois nós temos o quê? 18. E depois nós temos o quê? 17. Então, você ia somar 20 mais 18 mais 17. 20 mais 18 mais 17 deu quanto? Eu tinha que fazer aqui 20 mais 18 mais 17. Deu 55. Dividido por quanto, gente? Por 3, porque nós temos 3 números, né? 3 projeções. Então, dividido por 3... ia dar quanto? 18,33. Escola B. Vamos lá para a escola B. Escola 2, desculpa. A escola 2 está na vermelho, certo? Vamos somar. Nós temos o quê? 22. Depois 23. Depois 23 novamente, porque nós só estamos olhando os 3 primeiros anos. Deu 68. 68 dividido por 3, 22,66, certo? Escola de número 3. Agora eu ia observar o gráfico que tivesse com essa linhazinha verde. Primeiro nós temos o quê? 18 mais 19 mais 20, que dá um total de 57. Também vou dividir por 3, que deu quanto? Um número exato, 19, ok? Essa D, você não precisa responder, ok? Vamos agora ver o conteúdo, o próximo conteúdo que fala sobre medidas de comprimento. As medidas de comprimento surgiram da necessidade do homem estabelecer padrões de medidas, né? Para fazer uma roupa, um móvel, uma casa, um terreno. Então, teria que se medir para saber o tamanho. Com o passar do tempo, tudo foi se
como é que eu posso dizer, se desenvolvendo e foi formada essa medida de comprimento. Como é que a gente pode medir? Existem várias formas. Existe com o pé, que seria uma forma mais antiga, mas que você poderia, né? E com os passos você pode medir. Seria a jarda, que a jarda era a volta da cintura de uma pessoa, mas depois passou a corresponder à distância da ponta do nariz ao polegar com o braço esticado. Depois o palmo, né, que a gente sabe que a gente vai medindo o palmo. Pulei aqui o cúbito, que era a distância do cotovelo até a ponta do dedo. A milha, que vem do termo milipassos, que quer dizer 1000 passos. A polegada, que é o tamanho do dedo polegar. E a mão, que é a largura da mão dos dedos fechados. Só que, com a necessidade dessa medição, foram começando a ser criados objetos para nos ajudar, certo? Por quê, tia? Porque pé diferencia o tamanho do pé de cada pessoa, mão da mesma forma, então não tinha como se ter uma precisão. Aí, com o passar do tempo, em 1791, cientistas de diversos países se reuniram na França e criaram um sistema métrico decimal. Hoje utilizamos os chamados instrumentos de medidas padronizadas, que são régua, trena, fita métrica. O metro é a nossa unidade padrão das medidas de comprimento. Então, se a tia perguntar lá na prova, qual a unidade de medida do comprimento? A principal é o metro, ok? Para essas medidas, porque nós temos o metro no centro, ok? Ele é o principal. Só que nós temos coisas maiores que um metro e temos coisas menores que um metro. Então, nós vamos ter que aprender essa tabelinha aqui, certo? Que será como? Você sempre vai botar o metro no meio e antes do metro vão existir 3 medidas e depois do metro, 3 medidas, que são os múltiplos e submúltiplos. Quais são os múltiplos do metro? Quilômetro, hectômetro e decâmetro. Quais são os submúltiplos? O que é menor do que o metro? Decímetro, centímetro e milímetro. Aqui tem dizendo bem direitinho. 1 quilômetro vai corresponder a 1000 metros. 1 hectômetro a 100 metros. 1 decâmetro a 10 metros. 1 metro, que o metro é no meio. Decímetro, 0,1 metro. Centímetro, 0,01, tá errado aqui, precisava de mais um zero aqui antes do 1. E o milímetro, 0,001, certo? Porque nós lembramos aqui, ó, aqui já é milímetro, é por 1000, certo? 3 casas depois da vírgula, não lembram disso? Na página 223, ele mostra aqui os subtítulos na forma que ele pode ser escrito, que é o que a tia já falou, né? 1 metro são 10 decímetros. Então, 1 decímetro é 1 sobre 10, que no caso vai ficar na forma de quê? De 0,1. E assim sucessivamente. Vejam como aqui ele já ajeitou aquilo lá que a tia disse que estava errado, ó. Por quê? Porque 1 centímetro vem de quê? De 100, certo? Ó, é dividido por 100, então tem que ser 2 casas depois da vírgula. E milímetro, 1000, certo? 3 casas depois da vírgula, ok? Já nos múltiplos, é o contrário, né? Vão ser maiores do que 1 metro. Então, ele já representa aqui para vocês, ok? Quando a gente vai, a tia vai pular aqui para a página 225. Quando a gente vai transformar essa medida, tia, como é isso? Eu posso lhe dar um número e dizer, Miguel, eu tenho 1000 quilômetros. Eu quero que você transforme esses 1000 quilômetros em metros. O que é que você vai fazer, Miguel? Você vai usar a tabelinha. Então, vocês não podem esquecer dessa tabela. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se eu tenho 1000 quilômetros e quero que ele transforme em metro, ele vai multiplicar por 10,
certo? A minha vírgula, se o número tiver vírgula, vai andar a casa, ó, certo? E eu vou acrescentar 0 se for necessário. Se eu tiver aqui metro e quiser que o Miguel transforme em quilômetros, aí a minha vírgula ela vai voltar. Eu vou fazer o que aqui? Dividir por 10. É o contrário, certo? O primeiro passo é o que? É observar a distância das casas decimais, ó. Converta 3,9 quilômetros em metros. Então, eu tenho o que? 3,9 aqui, ó, quilômetros. E ele vai passar para onde? Para metro. Então, vai ser o que, ó? 10 mais 10 mais 10. 10 vezes 10 vezes 10 vai ser o quê? 3 casas decimais, 1000. Entenderam? Então, você vai o quê? Multiplicar 3,9 por 1000. Como é que eu faço, tia? Conta a vírgula. Ó, 3,9, andei uma casa, uma. Vou precisar andar mais duas. 2, 3. Então, vou ter que acrescentar quanto? 2 zeros, certo? Então, vai ficar quanto? 3.900. Muito fácil. Não é isso? Tia, se fosse para voltar, aí eu ia andar a casa voltando. Não posso voltar porque eu já estou no quilômetro, que é o maior. Mas se eu estivesse no metro e quisesse ir para o quilômetro, eu ia pegar minha vírgula aqui e ia voltar às casas decimais, ok? Vocês vão responder as páginas 228, 229... E na próxima aula a tia vai explicar na lousa essas casinhas andando para ficar mais fácil o entendimento. Só para terminar, na página 227, ele fala sobre perímetro de um polígono, né? Polígono a gente já sabe que são essas figuras, né, geométricas. E o que é o perímetro, tia? É só você somar os lados da figura. Se eu pedir para você calcular o perímetro dessa figura que está aqui representada, você vai somar 0,6 mais 3 mais 2 mais... Só que observem qual a medida que está aqui. Eu não posso apenas somar se eu tenho decímetro, centímetro, tudo misturado. Eu tenho que transformar todos em uma única medida. Então, eu escolho, se a tarefa não me disser como, mas eu escolho a medida que eu vou transformar todos os números, ok? Por exemplo, aqui ele escolheu centímetro. Então, ele pegou esse decímetro aqui e transformou em centímetro, que ficou quanto? 6. O centímetro aqui já tinha, que era centímetro, aqui também já era centímetro, todos os outros eram centímetros, menos esse e esse, aqui era 70 milímetros. Ficou quanto? 7 centímetros. Porque o milímetro, eu não vou passar para centímetros, eu vou voltar. Então, a minha vírgula estava aqui, ela voltou, ok? Então, perímetro é só somar o número de lados, certo? Os lados. Façam aí a página 228, 229 e a 230. 228, 229, qualquer coisa vocês me perguntam lá no grupo, tá certo? A 230 já é outro conteúdo. Cheiro no coração.